E agora nós vamos falar sobre o comportamento de persistência. E quando falamos sobre persistência em relação ao empreendedorismo, o que isso quer dizer? O que esse comportamento ele nos diz? Sim, devemos ser persistentes em relação aos nossos objetivos, né? Às nossas metas, mas até quanto, né? Qual que é o limite dessa persistência quando se fala de empreendedorismo, quando se fala de faturamento? Então aqui, empreendedor, você deve analisar se a sua persistência está evoluindo no negócio ou se você está estagnado, se essa persistência não está virando uma teimosia. Por que aqui a gente deve fazer essa análise? Porque quando a gente é persistente, né, a gente fica atento aos resultados, a gente analisa esses resultados e se eles estão evoluindo, se eles estão coerentes, né, com o nosso plano de negócios, estamos indo para o lugar certo, estamos trilhando ali o empreendedorismo de uma forma muito assertiva. Mas se não, se é de uma forma negativa, se é uma forma de teimosia, eu quero fazer isso porque eu sempre fiz assim, nesse sentido, você está, de uma forma ou de outra, se desvalorizando e queimando ali a sua energia, o seu dinheiro, se desvalorizando. Então aqui eu quero que você pense e reflita com os números, com os dados que estão aparecendo. Sua empresa está crescendo? Então você está sendo persistente. Se sua empresa não está crescendo, se ela só está declinando, então você está sendo teimoso. E quando a gente é teimoso, a gente não consegue evoluir. Então pense nesse comportamento e verifique, né? Daqui a pouco com as características, se você está sendo teimoso ou se você está sendo inteligente de uma forma muito assertiva, né? E direcionado para o foco, para o crescimento do seu negócio. E agora chegou o momento de você saber se você tem as características de um empreendedor persistente. E aqui eu quero que você analise duas características para saber se o seu comportamento como empreendedor persistente, ela está forte, ela está fortalecida ou se você precisa desenvolvê-la. E aqui eu quero que você analise dois comportamentos, que é: busca soluções diante de um obstáculo significativo. Nós sabemos, né, que o empreendedor, ele vive uma constante, às vezes, montanha-russa, principalmente no começo, por mais que tenha ali planejamento estratégico, por mais que tenha o funil de vendas, né, os clientes ali, no começo é muito desafiador. Então, quando aparece um obstáculo, qual que é o seu comportamento? Qual que é a sua ação diante deste obstáculo? Você vai verificar, você chama a sua equipe, você faz uma análise desse problema, você traça estratégias ou você desiste, né? Quando a gente fala de persistência, a gente tem que olhar os dados aqui, e por isso que eu falo novamente, quando você é um empreendedor, principalmente no começo, você tem que olhar os dados, os números. Então, qual que é o fluxo de caixa? Quanto que está o fluxo de caixa? Como que está a previsão de vendas? Como que está o meu estoque? Qual que é a previsão? Qual que é o valor ali do meu estoque? Tudo isso eu vou sentar com a minha equipe e eu vou traçar estratégias e metas para eu conseguir sair deste obstáculo. Isso é você ser persistência. E aqui mais uma dica: quais são as alternativas? Eu monto planos de ação. Quais são as alternativas? Eu voto ali com a minha equipe, né? Porque todos têm que ser ouvidos, e verifico qual que é a melhor alternativa. E o segundo comportamento aqui que eu quero que você analise é o seguinte: ajo repetidamente ou mudo para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Então, como que eu ajo quando aparece um obstáculo? Eu faço sempre mais do mesmo, eu repito as minhas ações, eu repito os meus comportamentos, ou eu mudo, ou eu sento com a minha equipe e verifico ali quais são as alternativas, o que deu certo, o que não deu certo, e eu mudo, eu faço outra estratégia. Eu falo que o empreendedor, no começo, ele tem que ter esse olhar, né, analítico, né, e pedir opiniões realmente com base, né, nos dados, nos números, porque aí ele vai conseguir mudar as estratégias, vai mudar os resultados e vai aumentar o faturamento.